Olá, sétimo ano! Vai começar a aula de matemática com a prof. Gilcleia? Então, pegue seu caderno, seu material, deixe tudo já na exposição, tudo aí pertinho, porque a nossa aula de hoje é a ideia de números inteiros. A primeira aula de duas. Então, teremos duas aulas que tratarão sobre a ideia de números inteiros. Números inteiros? O que nós vamos ver? Nós vamos ver temperatura, nós vamos ver altitude e vamos ver saldo bancário. O objetivo desta aula de hoje: identificar e registrar números negativos. Tudo certo? Então, vamos lá, acompanhe a aula de hoje com a prof. Que a nossa matemática vai começar. Às vezes, nos deparamos com os números negativos e nem percebemos a sua presença, mas se pensarmos em algumas situações, encontraremos a aplicação desses números em nosso dia a dia. Vejam lá, temperatura. Observe essas imagens. A prof trouxe aqui uma imagem de um lugar muito quente ou muito frio? Muito frio, né? Esse lugar é a cidade mais fria do mundo e está localizada na Rússia. E olha outra imagem que a prof trouxe também que nos remete à temperatura. Agora é um lugar muito frio? Não, parece um lugar que só tenha sol, ó. É um deserto. Que lugar é esse? O Vale da Morte é um vale desértico localizado na Califórnia, um dos lugares mais quentes no verão. Viram? Duas imagens que se reportam a temperatura, uma muito fria e outra muito calor. Viram como é legal? Vamos ver. Para medir as temperaturas existem termômetros. Então, no nosso primeiro termômetro, a prof. já colocou até um desenho que indica frio, muito frio. Esse primeiro termômetro está indicando, olha bem nele, ó, que é o primeiro termômetro do frio, está indicando menos 20 graus, muito frio. Agora, no segundo termômetro, temos até um desenho de sol. Olha lá, quanto está indicando esse termômetro? Mais 42 graus Celsius. Haja calor nisso daí, certo? Vejam, a temperatura de 20 graus abaixo de zero é indicada por menos 20. Dizemos que menos 20 é um número inteiro negativo. E a temperatura de 42 graus acima de zero é indicada por mais 42. Dizemos que mais 42 é um número inteiro positivo. As temperaturas positivas podem ser representadas com sinal positivo ou sem o sinal. Então, o positivo pode ter o sinalzinho de mais, pode não ter. Agora, o negativo, obrigatoriamente, aparece o menos 20 graus Celsius. Tudo certo? Tem que aparecer o sinalzinho negativo. Ainda sobre as temperaturas, vamos a um pequeno exemplo. Diz assim: suponha que a temperatura neste momento é de 7 graus Celsius. Então, vamos pensar agora numa escala, certo? Pensando como um termômetro, nós temos os 0 graus, acima de zero são positivos, abaixo de zero são negativos. E nós estamos imaginando agora que a temperatura nesse momento é de 7 graus. 7 graus é frio? É bem frio, gente, muito frio. Vamos lá aos 7 graus agora no nosso termômetro. 7 graus no nosso termômetro, ele fica lá. Estão vendo? Agora, bem atenção, ó. Agora, o que está pedindo? Indique a nova temperatura se o termômetro subir 2 graus. Então, ele está no 7, vai subir 2. 1, 2, ele vai chegar no 9 graus. No entanto, imagine agora, ele vai baixar 11 graus. Ele está lá, no 9.
e vai baixar 11. Então, vamos contando. Ele tem que descer 11 graus. Onde que esse termômetro, quer dizer, a qual temperatura ele irá indicar se baixar 11 graus? Vejam, vejam, ele vai indicar uma temperatura negativa, -2. Observem bem lá no termômetro. Estava 7, subiu 2 e depois desce 11. Então, a nova temperatura é -2 graus Celsius. Legal sobre a temperatura? Sempre façam o desenho de uma espécie de termômetro que ficará bem fácil de resolver todos os enunciados que aparecer para vocês, tá? Uma segunda opção que a gente vai estudar que nos dá ideia de número negativo é também a altitude. A altitude, pensando em retas numéricas ou pensando como números, é considerado assim. Nível do mar é considerado 0. Então, o mergulhador, lá embaixo, ele está abaixo do nível do mar. E nível do mar, alguém que está na montanha, por exemplo, eu moro em São Bento do Sul, estou em São Bento do Sul. Aqui em São Bento do Sul eu consigo dar esse exemplo de altitude, a nossa cidade está acima do nível do mar. Por isso também a cidade é um pouco mais fria, que a parte da geografia ensina isso para vocês. Agora, olha bem nesse desenho, nós temos, então, marcado altitudes em metros. Temos o nível do mar, certo? Ó, nível do mar é o 0, profundidade que está abaixo do nível do mar, observem bem a figura. Nós temos altitudes positiva, altitude negativa. E o que a prof quer que você observe aqui, ó? Olha nesta figura, tá? A casa está aproximadamente 100 metros acima do nível do mar, aproximadamente. E o nosso mergulhador, olhem lá onde está o mergulhador, já o mergulhador está abaixo do nível do mar, o qual podemos representar com um número negativo. Então, nós também usamos a representação de números positivos e negativos para altitudes. É usado sempre altitudes, mas posso pensar na profundidade. O Monte Everest é a mais alta montanha da Terra. Está localizado na Cordilheira do Himalaia, 8.848 metros acima do nível do mar. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo incríveis 11.035 metros de profundidade. Qual é a distância entre esses dois pontos? Agora vamos pensar um pouco. Eu tenho o Monte Everest, que está acima do nível do mar, e tenho a Fossa das Marianas, que está lá abaixo, maior, lá nas profundidades. Eu vou pensar ela deste jeito, gente. Ó. Desenho uma retinha e com esses valores. Tem o nível do mar, 0. O Monte Everest está a 8.848 metros acima. A Fossa das Marianas está a 11.035 metros abaixo dele. E a pergunta é qual é a distância entre esses dois pontos. Para saber a distância entre dois pontos, imagine, se você está lá nas Fossas das Marianas, vai chegar até o Monte Everest, você caminhou 11.035 metros, não é caminhou, né? Mas 11.035 metros mais 8.848 metros e chegou no Monte Everest, certo? Portanto, a distância entre o Monte Everest e a Fossa das Marianas é de 8.848 mais 11.035 metros, que dará 19.883 metros, que é a distância entre eles. Tranquilo também? Então, nosso segundo conteúdinho agora era altitude. Além disso, a prof também lá no início, quando falou sobre ideia de número negativo, falei também da palavra saldo bancário. Agora, prestar bastante atenção aqui nesse slide que ficou um pouquinho pequeno, a prof não conseguiu fazer maior. Ó.
tá? Então, observa bem bonitinho. Aqui a prof trouxe um extrato bancário para vocês olharem. Extrato bancário, seus pais, quem tem conta em banco, consegue tanto ver no papel quanto ver lá no celular, no computador, consegue ver isso daqui. Algumas palavrinhas que aparecem aqui, ó, saldo, cheque, depósito. Então, são palavrinhas que, certo? São referentes a operações bancárias, que farão parte também dos nossos exercícios de matemática. Olhando ali, no dia 12/5, o cliente possuía um saldo de R$800. Identificaram isso lá no nosso desenho do extrato? No dia 13/5, entraram 2 cheques, um de 200 e outro de R$100. Olhem lá no extrato se esse número 200 e esse número 100, o que tem ali na frente desse 200? Sinalzinho de menos. Por quê? A hora que entrou esse cheque, significa que esse cheque não vai entrar na conta, ele está saindo desta conta. Então, por isso, menos 200. A mesma coisa no número 100, menos 100. O que eu quero que vocês percebam, então? Ele tinha R$800, aí vai descontar o 200 e descontar o 100. Então, vai sobrar R$500. O que é esse R$500? É um novo saldo desta conta, correto? Vamos ver. No dia 17/5, o cliente possuía um saldo de R$500 e fez um depósito de R$450. Olhem de novo no extrato bancário. Palavra depósito vem lá do verbo depositar. Depositar é colocar, nos dá a ideia de número positivo. Estou ganhando esta quantidade. Então, eu estou depositando 450. Se o saldo dele era R$500 e agora fez um depósito de 450, o que eu tenho que fazer com esses dois valores? Eu preciso somar esses dois valores, porque depositar é ganhar. Então, ele tinha 500 e ganhou 450. Ele fica com um novo saldo de R$950 e um saldo positivo. Continuando. No dia 22/5, o cliente possuía um saldo de R$950. No dia 1º/6, entrou um cheque de R$1.000. Seu novo saldo será negativo em R$50. Por que negativo 50? Porque ele tem 950. E entra o cheque de 100, de 1.000, que é menos. Se ele tem 950 e está gastando R$1.000, vai ficar devendo 50. Então, o seu novo saldo ficará menos 50. Continuando nesse nosso extrato, vamos ver. A pergunta é, qual será seu saldo em 6/6? Então, em 2/6, o saldo é negativo em 50. No dia 5/6, fez um depósito de 900. O que é depositar? Colocar. Está devendo 50, depositou 900. Opa, depositou bastante. Quer dizer, que conseguiu pagar a minha dívida e ainda sobra um dinheirinho na conta, certo? Então, qual será seu novo saldo? Vamos ver? Tinha saldo negativo de 50 e fez um depósito de 900. Então, menos 50 mais 900 igual a mais 850. Pleft, pleft, chegou o novo saldo dessa criatura. No dia 6/6, o seu saldo é mais R$850. Então, seu saldo em 6/6 será de R$850 positivo. Ainda tratando-se de saldo bancário, a prof queria que você marcasse essas palavrinhas lá no seu caderno. É legal saber palavras que representam valor positivo ou palavrinhas que representam depois o valor negativo. Dentro do extrato bancário, operações bancárias, as palavrinhas que irão aparecer para a gente, que representam positivo, são as palavrinhas crédito, eu tenho dinheiro,
eu fiz um depósito, tá? Também é ganhar dinheiro. E ainda a palavrinha lucro, certo? Palavras que remetem a sinal positivo. Eu tenho esse dinheiro. Agora, as palavrinhas que nos remetem ao negativo. Estou tirando esse dinheiro do meu saldo bancário, lá das minhas contas do banco. Seriam as palavras débito, quando eu faço um débito de R$500. Eu tiro R$500. Outra palavra que vocês já devem ter ouvido falar é saque. O pai foi lá no banco e fez um saque de R$50. Saque é também tirar da conta esse valor. E ainda a palavrinha prejuízo. São palavrinhas que remetem na matemática aos valores que serão de negatividade, de tirar, de estar perdendo, de estar gastando esse dinheiro. Feito? Copie essas palavrinhas no seu caderno, porque são palavras importantes. Tudo bem? Então, positivo, crédito, depósito e lucro. Apareceu essa palavrinha lá no enunciado, significa que você irá somar. Apareceram as palavras débito, saque, prejuízo, você irá subtrair. Combinadinho, gente? Deixar esse caderno caprichado? Tem tudo anotado? Essas foram as ideias de número negativo. Nós vimos temperatura, altitude e saldo bancário. E espero que vocês tenham aprendido tudo. Precisar, volte à videoaula, assistam ela novamente, anotem nos seus cadernos para não ter dúvida nenhuma. Não confie só aqui, ó. Faz as anotações caprichadésimas aí seu caderno. Lembre que a Prof. Edilcleia gosta do caderno maravilhoso, então deixe ele lindo, tudo bem? E chegando ao final da nossa videoaula de hoje, agradeço a atenção, a sua paciência, espero que você tenha aprendido muitíssimo e um beijo no coração da Prof. Edilcleia e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!